Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje farei um vídeo um pouquinho diferente, já que 14 de novembro é meu aniversário e eu celebrarei aqui com vocês como eu me tornei este tricolor que sou hoje em dia durante 6 décadas. Nada mais justo que celebrar como nasceu esta paixão que se mantém em mim, mudando de cores algumas vezes durante estas 6 décadas. Às vezes mais para o sangue do encarnado, às vezes mais fanático, às vezes mais no branco da paz e às vezes mais ou menos no verde da esperança. Quem acompanha esse canal, que existe desde 2019, na época que eu fiz esse canal, que eu me lembre, eu só me lembro do Raiz Tricolor. Eu sei que existe 1 ou 2 canais mais velhos do que o meu, mas eu não aparecia para mim no YouTube. Então, eu já tinha um canal de filosofia e eu ficava pensando, né? Na minha paixão pelo Fluminense, eu tinha que externar isso de alguma forma. E o próprio pessoal que eu conheci, havia inclusive um grupo de WhatsApp, por causa desse canal de filosofia, me incentivou. Eu mostrei o meu canal Coração Tricolor no Nascedouro para eles, e eles gostaram muito e me incentivaram a manter o canal, porque eu já mostrei 1 ou 2 vídeos para eles. Então vocês sabem que aqui se respira Fluminense e que antes de ser um youtuber, eu sou um apaixonado torcedor do Fluminense, mesmo que nossas opiniões aqui sobre o Fluminense às vezes diverjam bastante. Eu sempre fui um torcedor de jornal, um torcedor de arquibancada, nunca gostei de geral, eu só fui 1 ou 2 vezes na geral, achei horrível, não se compara nem um pouco com a arquibancada do Maracanã antigo, não é? E eu me lembro que alguns amigos ficavam me zoando de playboyzinho por causa disso, até que surgiu aquela música, né? Vou de arquibancada para sentir mais emoção. Então aquilo ali foi a minha salvação e eu tirava onda com eles por causa disso. Arquibancada não é coisa de playboy, arquibancada é coisa de quem é onde está a maior emoção do Maracanã. Vem desde a época da antiguidade do futebol, praticamente pode-se dizer, né, em função da minha idade, para muitos aí uma idade avançada. Pô, eu quando ia no Maracanã ver o Pintinho jogar, eu tinha 14, 15 anos de idade. Eu imaginava, via gente com 60 anos no Maracanã, achava aquilo um velho, né? Hoje em dia devem pensar a mesma coisa de mim. Na época existia muita informação pelo jornal e os repórteres eram repórteres setoristas e repórteres realmente assim ligados, né, ao clube, ao jogador. Então eles sabiam realmente das coisas e eu imagino se isso ainda acontecesse hoje, né, porque hoje há a velocidade da notícia, a velocidade da internet. Mas os repórteres da época estavam muito mais por dentro das notícias, dos bastidores, ainda mais que os treinos também eram abertos, inclusive para nós, torcedores, e eu vi muitos treinos do Fluminense. Vários programas esportivos no mundo da bola, manchete esportiva, e que era a mesma coisa praticamente, só que com imagens. Como diz Nelson Rodrigues, ser tricolor é um acontecimento metafísico. E eu nasci tricolor, mas já era tricolor antes de nascer. E por isso é que quis o destino que eu nascesse em Niterói. E quem nasce em Niterói não é carioca, é fluminense. E nasci filho de um tricolor, meu querido pai, que Deus o tenha em bom lugar, e que foi ele que realmente me influenciou
a ser realmente torcedor do Fluminense. Eu me lembro que em 1970 ele botou no meu quarto pôster do Fluminense campeão brasileiro de 70 e ele mostrou para mim: meu filho, esse aqui é o Jorge Vitório, que ele gostava muito do Jorge Vitório, ele tinha essa coisa de valorizar a prata da casa. Curioso que alguns jogadores, o meu pai, que vinham de fora, meu pai gostava, claro, se tornaram tricolores, como o Félix, por exemplo, mas ele fazia questão de me mostrar o Jorge Vitório, que acabou sendo barrado pelo Félix, porque o Jorge Vitório era discípulo de Castilho e usava aquela camisa azul acinzentada. Então, e no pôster, o Jorge Vitória estava com essa camisa, ele falava: esse aqui é o Jorge Vitória. E o outro cara que ele me apontou também, que eu me lembro como se fosse hoje, foi o Mickey. Já que naquele brasileiro, nos últimos 4 ou 5 jogos, eu tenho um vídeo aqui sobre isso, o Mickey entrou no lugar simplesmente nada mais nada menos do que Flávio, e fez gol em todas as partidas decisivas, até na decisão contra o Atlético Mineiro, que foi um empate de 1-1 aqui no Maracanã. Vocês imaginem, seria a mesma coisa que o Cano se machucar nos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro e entrar um desconhecido, não da base, mas um cara que veio lá de Santa Catarina, que era o Mickey, e fazer gols decisivos em todas as partidas que restam. Mais ou menos isso era o Mickey na época. Essa era a relação entre Mickey e Flávio. Naquela época o futebol era outra coisa, era uma coisa completamente diferente, né? Como diz o Gerson Canhotinha de Ouro, a bola corria mais que os jogadores e a categoria imperava. Os jogadores tinham que ser craques de bola, então você vinha assim, em cada time, 7 craques. Em compensação, você via pernas de pau também, muitos pernas de pau e frangos dos goleiros. Então, assim, hoje os times eles são mais equilibrados. Você não vê craques, mas você também dificilmente vê um perna de pau, um cara horroroso, e você também quase não vê goleiros tomando frangos. Eu me lembro que foi em 1973 que eu passei a ter que o Fluminense nasceu para mim no jornal. Meu pai abriu o jornal, ele me tirou da parte, eu tinha uns 8 anos de idade, da parte dos quadrinhos, da parte infantil, e me passou para a parte esportiva, abrindo o jornal, o JB, e mostrando Kleber e Manfrini num treino nas Laranjeiras. Aí eu vi aquilo e fiquei assim: o quê? Esses caras são o Kleber e o Manfrini? E aí eu fiquei assim, eu usava o cabelo assim, meu apelido era até Índio ou Bruce Lee, eu tinha o cabelo escorrido, né, de franja, e eu perguntei pro meu pai, por que eles têm o cabelo assim, todo ondulado, né? Eu me lembro que eu fiquei surpreso com isso, e dava a impressão que o time todo, né, criança generaliza muito, né, e no entanto era só o Kleber e o Manfrini que estavam naquela foto. E a partir dali eu passei a acompanhar os jogos pelo rádio, e eu me lembro da decisão contra o Flamengo do Campeonato Carioca, vencido pelo Fluminense por 4-2, 2 gols de Manfrini, 1 de Toninho Baiano e 1 de Dionísio, onde nós fizemos 2-0, eles empataram e nós fizemos o 3-2, o jogo da chuva, né, que tinha ali 2 reis da chuva, o Manfrini, que passou a ser apelidado de Nickelli da chuva, e o Duque, treinador do Fluminense, que era o técnico da chuva ali naquele jogo, ele se consagrou como técnico da chuva. E eu me lembro que meu pai, nesse dia, ele foi no Maracanã sem mim, porque se essa foi a minha primeira memória radialística, auditiva, vamos dizer assim, e eu me lembro que meu pai foi sem mim, porque eu fiquei ouvindo o jogo de noite, deitado na cama, no rádio, sem meu pai, é porque a gente morava em Niterói, ele trabalhava no Rio, ele avisou para minha mãe, ó, meu bem, hoje de noite eu vou direto pro jogo, né? Então, tempos depois é que eu cheguei a esta conclusão. Mas assim, eu já tinha, nesse campeonato, na estreia do Manfrini, eu já tinha ido em São Januário, eu, meu pai, meu tio, cunhado dele, né, irmão da minha mãe,
banguense, meu avô, por parte de mãe, né, banguense também, e meu primo tricolor, por influência de meu pai. E nós fomos ver a estreia do Manfrini num jogo Fluminense-Bangu, que curiosamente foi 1-0, gol de Cafuringa, uma coisa raríssima, né? Então eu já comecei vendo uma coisa rara, um gol do Cafuringa. Eu me lembro depois também, em 74, que o Fluminense, meu pai me levou no Maracanã, talvez tenha sido minha primeira vez no Maracanã. E em 72 ou 73, o meu pai me levou para ver um Flamengo e Vasco no Caio Martins. Pasmem. E aí 73 foi esse, estreia do Manfrini em São Januário, e eu não me lembro de outra coisa a não ser essa decisão da Taça Guanabara de 74, em que meu pai me levava. Ele tinha medo, é claro, aí nós fomos de cadeira, porque eu tinha 8 ou 9 anos, e aí o América infelizmente venceu de 1-0 com aquele gol de falta do Orlando Lelé. Talvez tenha sido minha primeira ida ao Maracanã. Me lembro que no Brasileiro de 74 também me levou alguns jogos que o Vasco fez, mas foi Vasco e Corinthians e Vasco e Santos, mas não para ver o Vasco, para ver o Pelé e para ver o Rivelino. E aí nós ficamos muito furiosos porque vimos o Pelé, mas o Vasco e Corinthians, no Vasco e Santos, mas no Vasco e Corinthians, o alto-falante anunciou a escalação e não anunciou o Rivelino, e as pessoas no rádio também, né? Naquela época as pessoas iam para ver os craques, né? Então todo mundo ficou sabendo que Rivelino não ia jogar, todo mundo ficou muito chateado, inclusive os vascaínos, né? Nós, como tricolores, éramos poucos, mas não éramos exceções, porque, como dito, naquela época as pessoas iam assistir os jogos dos outros times. O time de 73, que entrou para minha memória, tinha jogadores como Félix, mas tinha o Jorge Vitório na reserva, se não me falha a memória, Toninho, Baiano, às vezes era o Silveira, às vezes o Brunel, o quarto zagueiro Xerifão Assis, e o grande Marco Antônio na lateral esquerda. No começo era Gerson Canhotinha de Ouro e Denilson Reis Ulu no meio campo, que o Duque substituiu por Pintinho e Kleber, e o Manfrini ali na frente, né, fazendo a função do 10 enfiado, que fazia dupla de área com o centroavante. Então você pode botar no 4-2-4, Pintinho, Kleber ou Denilson e Gerson, e Cafuringa, Dionísio, Manfrini e Lula. Técnico Duque. Esse é o time que eu tenho de memória. E na final jogou o Marco Aurélio, que depois virou treinador, no lugar do Cafuringa. E me lembro já também do Rubens Galaxy nessa época. Edinho já estava nesse elenco, mas eu não me lembro do Edinho em 73. Em 74 eu me lembro bem do Gerson, e me lembro do Cafuringa, me lembro do Zé Roberto, ponta esquerda, Félix, praticamente todos esses jogadores que eu já citei. Me lembro também do Búfalo Gil. Me lembro que meu pai me levou para ver um Fluminense Vasco, que foi 5-1 Fluminense. Tem um golaço do Kleber, que ele rouba uma bola do Zanato e manda a bola no ângulo. E um partidaço do Kleber e do Búfalo Gil. E eu me lembro que meu pai ficou rindo lá na época, dizendo goleada. Eu falei, perguntando para ele, pai, o que é goleada? O que é isso, goleada? Goleada é isso, meu filho, é quando faz um monte de gol, né? E eu me lembro bem desse time, então, aí acrescento mais um jogador para essa galeria aí de craques que eu vi do Fluminense em pleno Maracanã, que foi o Gil, o Búfalo Gil. O Fluminense nesse time tinha o Búfalo Gil e Marco Antônio, e eu tive o prazer de encontrar mês retrasado nas Laranjeiras, no restaurante Dom Hélio, num evento que houve, o Duílio, com quem eu fiz uma live aqui, combinei isso com ele lá, e encontrei também o Marco Antônio,
que ficou espantado porque eu falei Marco Antônio Feliciano. Ele falou, poxa, você sabe meu sobrenome, você sabe meu nome todo. E também o Búfalo Gil, que é uma figuraça, contou cada coisa que eu ri muito das coisas que o Búfalo Gil contou ali para mim, rapidamente. Um time que me marcou muito, obviamente, e que não tem como, né? São os times que eu mais amo, né? Dentre eles, a Máquina, tanto a de 75 quanto a de 76, né? Que com a chegada do Rivelino foi um negócio muito absurdo. A gente, criança com 9, 10 anos de idade, vira o Rivelino para o Fluminense. É a mesma coisa que nós agora que estamos mais ou menos na esperança do Neymar vir para o Fluminense, mas se o Neymar viesse com 29 anos, que foi a idade que o Rivelino veio, né? E aí o Fluminense fez aquela máquina número 1, com Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio, praticamente a mesma defesa desde de 70, né? Aí saiu Galhardo e saiu Silveira, e saiu Galhardo e saiu Oliveira, e meio campo Zé Mário, sim, Pintinho, eu me lembro de Pintinho em 73, era Carlos Alberto, né? Às vezes ele entrava também, eu me recordo desse Carlos Alberto, que era o Pintinho, como ele era chamado. E jogou em 74, mas em 73 ele entrou, jogou em 74, mas em 75 foi barrado por Zé Mário, que foi uma contratação do Horta, e o meio campo ficou Zé Mário, Paulo César Rivelino, e o ataque Gil, Manfrini e Mário Sérgio. E em 76, assim, foi uma grande alegria para mim, porque não só pelo Edinho ter se firmado no time, mas pelo Carlos Alberto Torres ter chegado também, junto com principalmente Dirceu, a volta do Pintinho, Paulo César Caju, que eu esqueci de falar, que já estava desde 75, e acima de tudo, pelo Doval ter chegado também, né? Teve a tristeza muito grande do Manfrini ter saído, mas o Doval era um ídolo meu pessoal. Eu já contei isso aqui, tem inclusive um vídeo meu aqui, chamado Doval, onde eu faço uma homenagem a ele. Então, assim, era um time dos sonhos, realmente, o Fluminense. A máquina é um troço que quem viveu, viveu. Quem não viveu, não tem explicação, a gente não consegue explicar como que aquele time não foi bicampeão brasileiro. Tem até explicação, eu já até expliquei isso várias vezes, né? Existem várias explicações, mas é como se fosse um time poderosíssimo, como a Holanda, do carrossel holandês de 74, não ter ganho a Copa de 74, ou o Brasil de 82, ou a Hungria de 54. É por aí a história da máquina. Até porque só tem um pequeno diferencial, que é que valorizava-se o que era mais valorizado, que era o Campeonato Carioca. O ano praticamente todo, 8 meses, era Campeonato Carioca, e 4 meses só de brasileiro. Por aí, pelo tamanho dos campeonatos, vocês veem o que tinha mais valor. As pessoas de hoje em dia, a molecada, não acredita, mas é. Com o passar dos anos, o Fluminense foi me moldando de uma forma, como eu já disse, né, as 3 cores, e que no começo era só o sangue do encarnado e o branco como harmonia. Eu aprendi a ter esse branco também como paz, você tem que ficar frio em algumas vezes e viver do verde da esperança, porque eram vitórias inesquecíveis, derrotas doídas, fases complicadas e renascimentos históricos. E assim eu ia crescendo e o meu amor, o meu envolvimento com o Fluminense se desenvolvendo em várias nuances dessas cores tricolores, desse arco-íris de 3 cores. Um dia eu percebi que eu queria compartilhar essa paixão com mais gente, por isso eu fiz esse canal aqui, Coração Tricolor, e por motivos de trabalho eu deixei esse canal umas 3 vezes. E a última vez que eu voltei,
eu voltei porque foi mais ou menos na época, não sei se o técnico era o Odair, e a gente teve uma decisão de turno, eu acho que foi um Fla-Flu, e o meu filho tinha uns 10 anos de idade, ele chorou muito, que o Flamengo estava ganhando de 3, e aí o Fluminense fez 3-1, 3-2, e aí chegou a empatar, e aí anularam os gols do Fluminense, e o sofrimento do meu filho foi muito grande, e ele já fazia lives comigo, então aquele sofrimento ali do meu filho me fez voltar a fazer novamente os vídeos para o Coração Tricolor. No começo, quando eu fiz, eu nem sabia dessa história de monetizar. O pessoal do meu outro canal de filosofia é que me disse, começou a me falar sobre isso. Olha, o YouTube monetiza, não sei o que e tal. Você tem que seguir umas regras, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você está fazendo algumas coisas que não vão permitir que você monetize, eu não sabia. Eu fiz esse canal pura e simplesmente por amor ao tricolor. Esse é um canal feito de memória, história, resgate, tradição e emoção. E eu agradeço muito ao time Coração Tricolor, que são vocês que me seguem aqui nesse canal, que relevam a parte estética, a parte da beleza do canal, a parte da tecnologia, e ficam com a história viva e em cores fortes do Fluminense, que eu me disponho a contar aqui e vocês se dispõem a ouvir e a participar, principalmente naquilo que eu chamo de comentários precisos que vocês fazem e preciosos. Muitas vezes eu deixo lacunas e vocês vêm nos comentários e comentam de forma magistral. Vocês são demais. Vocês são parte integrante desse canal. É claro que se eu tivesse que escolher de novo o meu time antes de nascer, eu não pensaria duas vezes. Eu diria para Deus, não, eu vou nascer e quero ser Fluminense de novo. Sem pensar, sem pestanejar, sem titubear, sem vacilar. Se eu vou nascer de novo, vai ter outra encarnação, então eu vou ser tricolor de novo. Eu queria dizer ainda que depois da máquina teve o time de 78, o de 77 com Marinho Bruxa, o de 78 e de 79 com Nunes e Fumanchu, que era uma entre-safra com os moleques da base, com Mário, com Zezé, com Robertinho, com Edinho, que já vinha da máquina, mas era novo ainda, e que foram times que tiveram assim lampejos, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui que é muito visto, que é o Flu Fulminante de 79, o outro que é o Nunes do Fluminense, em que eu explico nesses vídeos como e por que o Fluminense em 78 e em 79 não vingou, mas foram times que me marcaram muito, jogadores que a gente pensou que fossem ser grandes craques, como por exemplo Cristóvão, e ficou só naquele golaço que ele fez, naqueles 3-0 sobre o Flamengo em 79. E o time de 80, quando o Cláudio Jordão chegou no Fluminense, foi uma coisa assim, acho que em termos de euforia só perdeu para a máquina. Cláudio Jordão no Fluminense foi um negócio assim, do outro mundo. A gente ficou aturdido, atormentado, atordoado. Eu então, que tinha ido no Fla-Flu e o Fluminense tinha perdido para o Flamengo de 2-1 com o gol de Cláudio Adão, quando o jogo estava 1-1, no fim do jogo veio um negão flamenguista, gritou Adão no meu ouvido, eu tomei aquele susto. E só de ouvir esse nome Adão eu tinha pavor. Então quando o Adão veio para o Fluminense, e ele com certeza, recentemente eu vi uma entrevista dele com o Zico, e que o Zico já vai falando, né, da maravilha que foi ele, né, colocando na boca do Cláudio Adão, joga o Cláudio Adão do Flamengo, e o Cláudio Adão fala aí, não, mas espera aí, Zico, mas teve o Fluminense em 80 que foi demais para mim. Então aquilo ali que o Cláudio Adão falou foi demais. E quem viveu a época, o time de 80, que foi o último time que o Nelson Rodrigues viu, o grande tricolor Nelson Rodrigues, aquele cara que disse
que se o Fluminense jogasse no céu, eu morreria para vê-lo jogar. E ele, quase morrendo, escreveu, com a ajuda do filho, a última crônica que eu já li aqui, a última crônica da vida dele, que foi aquele Fluminense 1, Vasco 0, decisão do Carioca de 80, gol de falta do grande Edinho. Depois nós tivemos alguns times também que viveram uma fase parecida com 77, 78, 79, que foi o time de 81 e o de 82, mas não com estrelas. Até que em 83, 84, 85 é o time de Assis, Washington e Romerito. Esse time, assim, é um time que quem vem de fora, o Romerito era um jogador paraguaio que jogava no Cosmos. Não é alguém que vem de fora que causa o mesmo impacto de um Cláudio Adão, nem o mesmo impacto de um Rivelino, um Paulo César ou um Doval. Então, nós vimos aquele time de 82, já com Paulo Vitor, Aldo, Jandir, aquele time se transformar no time de 83, com algumas poucas contratações, um Fluminense que quiseram fazer um Fluminense bom, bonito e barato, e acabou que saiu um Fluminense, para muitos, o maior da história, tricampeão carioca, em cima de um rival poderosíssimo, que era o Flamengo, e campeão brasileiro de 84, se vingando em cima do Corinthians da invasão corintiana de 76. Se eles eliminaram a gente aqui nos pênaltis, porque o jogo foi 0-0, nós eliminamos eles lá em São Paulo com um 2-0, Parreira, nosso treinador, um show de bola e um nó tático sem igual até hoje, em cima da democracia corintiana de Sócrates, Vladimir e Casagrande. Depois desse time, eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, principalmente quando o Romerito teve uma fissura na perna, ele nunca mais foi o mesmo. Quando o Edinho vem para o Fluminense em 88, eu tenho quase certeza absoluta que o Romerito já tinha tido essa fissura, ou teve no meio desse campeonato vencido pelo Bahia, né, de 88. E foi um time que, apesar de ter bons nomes e de ter sido um bom time, é um time que não fez minha cabeça, não me convenceu. E eu não sei porque, alguma coisa me dizia que o Edinho não ia ficar. Ele veio de 87, jogou no Flamengo, 88 jogou no Fluminense, 89 já foi para o Grêmio. E o Jandir foi junto. Então, essa foi uma fase que eu não gosto muito de lembrar, também pelo desperdício daquela geração maravilhosa de Alberto, João Santos, Zé Maria, Silvio, esses moleques todos que o Fluminense desperdiçou. Então, assim, 90, 91, o que aparece no Fluminense é o Bobô e o Ézio, não é? E o Ézio, ele fica assim marcado. Eu via o Ézio no Bangu, eu achava um bom centroavante. Eu ficava perguntando, na época do time do Assis, do Romerito, eu ficava perguntando, por que o Fluminense não traz esse cara para ser reserva do Washington? O Ézio era um muito bom jogador, mas não era um craque, entendeu? Ele não chegava a ser o Washington, né? Nem no sentido de perder gols que minha avó fazia e gols que nem Pelé fazia, né? O Washington tinha essa dualidade, mas o Ézio era muito bom jogador e um jogador tricolor, apaixonado, e não à toa que o grande tricolor Januário de Oliveira, locutor, deu a ele o apelido que faz muito jus ao que ele era, o Super Ézio, e que Deus o tem em bom lugar, assim como também a Washington e Doval. E aí veio o time de 95, né, em que nós chegamos a ficar 8 pontos atrás do Flamengo, e com o Renato Gaúcho conseguimos ter aqueles jogos contra o Flamengo, né, 0-0, 3-2, 4-3, e depois a final 3-2, né? E com um gol de barriga, e que transformou o ano do centenário do Flamengo no ano do centernada.
E isso custou caro ao Fluminense, não tenha dúvida de que não só interesses escusos por parte de Atlético Paranaense e Corinthians, mas também do Flamengo, fizeram com que o Fluminense passasse por aqueles momentos que passou de sucessivos rebaixamentos. Eu digo para vocês, de coração, o time do Fluminense era ruim, mas para ser rebaixado sucessivamente, 96, 97, 98, e parar na Série C em 99, não era não. Não era mesmo. Entendeu? Ali você viu que tinha coisa. Foi uma dor muito grande. Eu me lembro que quando ele estava muito mal, em 98 na Série B, eu larguei, eu não aguentei, não é? E aí eu me lembro que no Jornal da Noite, assim, eu lembro daquela Lilian Wittfib dizendo que o Fluminense tinha caído para a terceira divisão. E, assim, foi um negócio que parece que eu tomei um murro do Bruce Lee na boca do estômago. E aí depois foi aquilo que acontece, só o Fluminense mesmo, né? Quer dizer, o técnico tetracampeão do mundo, Carlos Alberto Parreira, vai e assume um time na Série C e leva o Fluminense, faz o Fluminense reviver como uma fênix. E aí, resumindo, porque o vídeo já está grande, e isso vai redundar lá na frente, na era Unimed, onde o Fluminense consegue ser campeão brasileiro em 2010 e em 2012. E de lá para cá, eu acredito que o que mais me marcou foi o time realmente do Fernando Diniz, o campeão da Libertadores, o detentor da glória eterna. Isso é um rápido resumo que eu posso fazer aqui do que eu vivi como tricolor. Tinha muito mais coisa para falar, mas o vídeo aqui, eu vou cortar nesse momento, ele está com 37 minutos. Só duas coisas. Quando estava 2-2, todos os meus amigos gritaram para mim, vamos embora. Eu falei, não, o Fluminense, nos 3-2, o Fluminense vai fazer um gol ainda. E batata, o Renato Gaúcho fez o gol. O gol que eu mais vibrei no Maracanã, o do Washington, em que ele dribla o time do Vasco todo, faz aquele gol monumental. Tava eu, meu pai e meu primo no Maracanã, a gente resolveu ir pro jogo em cima da hora. Eu vibrei tanto que eu caí duro na arquibancada de cimento, eu tive câimbra no corpo inteiro. Esse tinha sido o gol que eu mais vibrei, até que contra o mesmo Vasco, o Germancano meteu aquele gol do meio campo, eu e meu filho estávamos atrás do gol do Vasco e vimos aquela bola assim, eu falei, não acredito que essa bola vai entrar. Quando a rede balançou, o meu filho pensou que eu estava passando mal, que eu caí no chão. Mas foram os gols assim, inesquecíveis. E o do Assis, os dois do Assis, também indescritíveis. Indescritíveis. Tá? Meus amigos, era isso. Hoje o vídeo foi um pouquinho diferente. Minhas reminiscências, minhas recordações como tricolor. 6 décadas de Fluminense. Assim, só quem é Fluminense entende como é bom ser Fluminense, mesmo com todos os problemas, com todos os aborrecimentos, com essa mudança, né, de cores. Às vezes o Fluminense é forte nas 3 cores, às vezes ele é um verde de uma esperança pálida, às vezes ele é um grená pálido também, sem raça nenhuma. Às vezes ele é uma coisa branca, difusa, que dilui e difunde o verde e o grená. Às vezes esse branco é harmonia, às vezes, e na maioria das vezes, o verde é de uma esperança que vira uma certeza, e o grená é o do sangue do encarnado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você me dê, como presente de aniversário, o like e o seu comentário preciso e precioso, sendo você ou não já inscrito no canal. Se ainda não é, me dê de aniversário esse presente. Seja parte do time Coração Tricolor e ajude esse canal a crescer cada vez mais e a cada vez ficar mais forte
Muito obrigado. Me desculpem se eu esqueci alguma coisa. E até o próximo vídeo, live ou short. Saudações tricolores.